Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos mais uma vez reunidos no nome de Jesus para tratarmos um pouco mais sobre os usos e costumes nos tempos bíblicos. Nesta feita, nós iremos falar sobre as refeições, sobre se reunir para se alimentar. Qual o significado de alguns materiais presentes, de alguns comportamentos das pessoas na hora da refeição, de alguns condimentos ou comidas estarem presentes naquela mesa? Quais são os significados e qual a importância de nós estudarmos todo esse contexto cultural e social do povo de Deus para também nos ajudar a interpretar as Sagradas Escrituras? Estar na mesa para se alimentar com alguém fala de amizade, de acordo e de aliança. Pedido de perdão seria uma afronta a alguém rejeitar estando na casa de um outro, mesmo que de passagem, rejeitar algum tipo de alimento. E há um texto das Sagradas Escrituras, em Gênesis capítulo 26, do versículo 28 ao 30, depois de Isaac cavar poços e ter os filisteus como inimigos que haviam colocado para ele ir embora, porque ele estava muito rico, Isaac saía sem contenda e cavava um outro poço. Em seguida, os filisteus vinham e enterravam o poço de Isaac. Depois ele saía novamente, e até que achou lugares largos e águas vivas, e Deus o fez prosperar e fez o inimigo se cansar. Agora, os filisteus, arrependidos por tudo isso e com medo do poder e da grandeza de Isaac, eles chegam para eles em Gênesis 26, a partir do 28, e dizem: "Vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor." Então Isaac lhe deu um banquete, e comeram e beberam. Estar com alguém diante de uma mesa e uma refeição é símbolo de aliança e símbolo de amizade. Era necessário que nesta mesa estivesse presente o sal. O sal estando presente significa que há um desejo de paz entre aqueles que estão nesta refeição. Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra. Veja o que o Senhor diz em Marcos capítulo 9 e o versículo 49 sobre os seus discípulos, se referindo ao sal. "Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, com que ele restaurará o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros." Então Jesus está dizendo aos discípulos: sejam salgados com a paz, sejam salgados com o sal. Então, quando o sal está presente nas refeições, todos estão dizendo: temos paz porque temos comunhão uns com os outros. A refeição como símbolo de reconciliação fala muito sobre a tristeza dos discípulos e o desânimo após a morte do Senhor. E quando este veio a ser ressuscitado, veja que o Senhor sempre se revelou e se manifestou, trazendo eles de volta à comunhão, reanimando o pacto e a aliança através das refeições, com os dois que iam de caminho para Emaús, com os discípulos no cenáculo sem a presença de Tomé e depois com a presença de Tomé, sempre em meio às refeições e sempre pedindo algo para comer. Também em João capítulo 21, depois da pesca, que os 7 apóstolos não pescaram nada, Jesus já estava na praia, lugar marcado de encontro, já tinha peixe e já tinha pão, ou seja, a refeição estava a posto, estava na mesa para que eles se reconciliassem e a aliança fosse fortalecida e Jesus restaurasse nele o chamado e a fé. Quando o hóspede ou o convidado tinha algo a falar importante ou uma tarefa a cumprir naquele momento da refeição, eles não se sentavam à mesa para se alimentar antes de resolver tudo aquilo. Quando o mordomo de Abraão, Eliezer, veio em busca de Rebeca, esposa de Isaac, se sentaram à mesa para comer, mas ele disse o seguinte em Gênesis capítulo 24 e o versículo 33. Puseram comida diante dele, porém ele disse: "Não vou comer, enquanto não disser o que eu tenho para dizer." Lembre-se de Samuel, quando foi à casa de Jessé para ungir ali o rei de Israel. Depois de passar os seus 7 filhos, faltando Davi,
e ele ouviu que havia o menor. E ele disse: não nos sentaremos à mesa até que venha o menor, até que venha o Davi, até que venha o pequeno. Lembra da ceia de Jesus? Mesmo eles tendo iniciado a ceia, Jesus colocou na mesa o que estava acontecendo, que estava angustiado e que um deles iria trair o Senhor. Foi revelado a João que seria Judas. Judas de repente se levanta e Jesus diz: vai e faz aquilo que você tem que fazer. E Judas vai embora e todos achavam que ele iria comprar mais pão para a refeição, mas ele foi trair Jesus Cristo. As festas religiosas, os sacrifícios nos altares, as oblações, as comidas e os animais que eram oferecidos tinham o mesmo princípio. O princípio de aliança agora com Deus. Um princípio de paz com Deus, de paz de Deus, de acordo para se fazer a vontade de Deus. E sempre quando havia isso, havia sacrifícios, havia dízimos, havia oblações, havia líquidos que eram derramados, havia comida que era oferecida, tangida diante de Deus. Vejamos um exemplo para isso que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 12, dos versículos 5 ao 7. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. E é para lá que vocês devem ir. A esse lugar, vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor seu Deus e se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês e as suas famílias, no que o Senhor seu Deus os tiver abençoado. O Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, que agora faz uma nova aliança no seu sangue. E num jantar, em uma ceia, no fim da tarde, Jesus Cristo diz que o pão representa o seu corpo, que é partido por vós, e aquele vinho em uma simples taça de barro, que ela por si só era transferida para a boca de todos os discípulos e os apóstolos, mostrando a comunhão que há naquela aliança. Então mostra que aquela refeição, os apóstolos e discípulos estão crendo nessa aliança de Deus através de Jesus Cristo para reconciliar consigo todas as coisas. Jesus, em João capítulo 6, ele diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. E Jesus Cristo, através dos dons, usando o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, mostra que nós temos que fazer isso em memória de Jesus Cristo, por aquilo que ele fez e por aquilo que ele irá fazer, que é voltar para buscar o seu povo. Uma das primeiras coisas que eram feitas após o hóspede, o convidado ou aquele que está chegando se aproximar de onde será a refeição, é lhe oferecer água. A água representa um penhor da amizade. A água representa que está sendo aceitável aquela pessoa que chegou, aquela pessoa que é um hóspede, aquela pessoa que está sendo convidada. Quando Eliezer chegou em busca da esposa do seu senhor Isaac, logo foi-lhe oferecido a água na confirmação da sua oração diante de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, em Marcos capítulo 9, versículo 41, ele disse: porquanto qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, ele estava afirmando que se esse se empenhasse na amizade, em receber aqueles que estão em nome do Senhor, eles estão recebendo o próprio Senhor e não ficarão sem o seu galardão, porque eles estão servindo aqueles que servem a Deus e fazendo a vontade de Deus, que fala da generosidade e de suprir a necessidade do próximo. Jesus repreendeu essa falta de recepção pelo Simão, o fariseu, em Lucas capítulo 7 e versículo 46, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Se ceder um copo com água a alguém era sinal de amizade, Jesus desejava ter amizade com a mulher samaritana do poço. E esta, sabendo da inimizade entre judeus e samaritanos, ela resistiu. E ela disse: tu me pedes água a mim, que sou mulher samaritana? Só que o próprio Jesus deixa bem claro que a água da vida eterna está com ele.
E após revelar-se, ela entendeu que ele era profeta e depois passou a conhecê-lo como o Cristo. E daí surgiu mais uma salva e mais uma missionária para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, hoje, como membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, como sal da terra, como luz do mundo, nós temos a grande obrigação, primeiro, de conhecer mais ao Senhor e torná-lo conhecido a todas as nações, através da água que é a palavra de Deus. Paulo, em Efésios 5, fala dessa lavagem da água pela palavra. E o hóspede bem recebido, tanto seus pés eram lavados, como também ele recebia ou pedia água para beber, era ungido com óleo, ou seja, o seu cálice transbordava, a sua cabeça tinha óleo. Isso fala de comunhão, fala de paz e fala de amizade. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que não nos sentaremos mais à mesa, falando dos apóstolos, a não ser no reino, lá em cima. Jesus Cristo, ele tem uma mesa preparada nos mais altos céus para cada um de nós. Então, ouçamos a mensagem da salvação. O Senhor Jesus Cristo, no dia de festa, de muito movimento em Jerusalém, ele gritou para todos ouvirem: quem tem sede, que venha a mim e beba. E se você é salvo, conserve a sua salvação bebendo. Se você não é salvo, beba desta palavra, porque você terá satisfação para a vida eterna na presença de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e de se inscrever no nosso canal. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.